Boa noite, padrinho, sua bênção. Boa noite, Oxalá abençoe. Assim como a gente fez com a madrinha Meire, a gente pretende fazer com algumas outras pessoas. Esse é o quadro Relatos de Axé, onde a gente dá um espaço para as pessoas que trazem uma grande importância para nós, seja na vida espiritual, ou seja, como influências mesmo em alguns pontos, para que elas possam dar um pouco de voz e trazer um pouco de discernimento, um pouco de palavra para cada um de nós, tudo bem? Tudo bem. A gente tem algumas perguntas que a gente já deixou escrito aqui já. E aí, se o senhor não se importar, a gente pergunta e o senhor traz um pouco da sua história, tudo bem? Tudo bem. A primeira pergunta que a gente deixou aqui registrada é como o senhor conheceu a Umbanda e o que o senhor sentiu no primeiro contato com a religião. Bom, o meu primeiro contato com a Umbanda, eu morava no Rio de Janeiro. Eu ia com medo, né, de conhecer, mas com medo daquilo que nós não conhecemos. E tive muitos contatos de consulta, ia sempre como consulente, né? Quando eu vim morar aqui em São Paulo, aí foi que eu vim conhecer um terreiro, de verdade, onde eu entrei e fui desenvolvido. Então, o primeiro terreiro que o senhor frequentou já é o terreiro que o senhor desenvolveu, curou, tudo? Terreiro da Madrinha Elvira. Certo. E como que o senhor sentia, padrinho, assim, digo mais aquela coisa interior, porque algumas pessoas costumam dizer, se não é pelo amor, a gente vai pela dor, o primeiro contato a gente sente aquele calor dentro do peito, e como é que o senhor se sentia nesse momento? O senhor disse que lá atrás no Rio tinha aquele medo, tinha aquele receio, mas o que é que aflorava mais dentro do senhor? Para mim, na realidade, como eu sempre fui curioso para conhecer a parte espiritual, e eu sempre fui uma pessoa que me interessava muito pela espiritualidade. Eu digo que foi metade, assim, pela necessidade e também pela a curiosidade de conhecer, né, e saber como funcionava a espiritualidade. Até porque ela é muito enriquecedora, né? Muito misteriosa. Muito. Padrinho, como foi a sua indicação para a barca? Bom, minha indicação para a barca eu nem estava esperando, né? Porque, como sempre, a gente nunca espera, né? Chegou um determinado tempo que eu não me lembro se foi o Marujo Henrique ou se foi o seu Tiriri que me colocou na barca. Mas tive muita alegria, fiquei muito satisfeito porque foi descoberto que a minha coroa primeira que eu fiz não estava certa, estava com o Xangô errado, não errado, estava com o Xangô que não era o meu. Então eu fui indicado para a barca para esse fim, Para arrumar. para arrumar, tirar a mão de quem fez, que geralmente nunca tira, né? Sim. Para colocar o Xangô verdadeiro, que está até hoje, graças a Deus. E como que o senhor escolheu seus padrinhos de coroa? De coroa, de batismo? E eu tive muita felicidade no momento de convidar minha madrinha, que até hoje é a Ruth, né? Mas foi a madrinha Ruth, que é só um padrinho, né? Nunca, bom, pelo fato de ela hoje não estar mais presente a mim, mas eu considero muito a minha madrinha, que é a Cabocla Lumiara, que é a minha madrinha. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, padrinho, mais por curiosidade. Quando a gente entra no terreiro e começa a fazer o desenvolvimento, se não é a primeira, sempre tem uma incorporação que marca a nossa vida. Tem. E qual foi essa incorporação para o senhor? Duas incorporações que me marcou. O Baiano Zé da Mata, e isso aí veio com força, e na linha de Exu, o seu Tranca-Rua das Almas. E qual foi a sua primeira incorporação? Baiano. Quando o senhor, padrinho, depois, é que tem muita coisa que a gente não pode falar, né? Mas depois que tudo acontece lá, enfim, e quando o senhor se deparou e se viu filho de Xangô, mais especificamente do pai Pedra Branca, como foi que o senhor se sentiu e como foi que o senhor reagiu isso na sua vida? Realizado, muito feliz, alegre.
tinha certeza que ali tinha um protetor do meu lado 24 horas, né? Que me passa as coisas até hoje, né? E, enfim, eu fiquei muito satisfeito e estou muito satisfeito. Graças a Deus. E, padrinho, quem é o seu Exu e sua pombagira de coroa? Meu Exu de coroa é o Exu das Pedreiras e a pombagira é pombagira do fogo. E o que eles significam para o senhor? Caminho, sabedoria, luz, que eles também têm luz. Conversam muito comigo. Para mim é tudo. Há quem diga, né, padrinho, que a linha de esquerda é uma linha que não carrega luz. Pelo contrário, né, porque é justamente, acredito eu, mesmo que talvez esteja errado, mas que seja a linha que mais se aproxima de nós todos os dias, né? Todo aquele que fala que Exu não tem luz, ele não conhece a realidade. Precisa conhecer a espiritualidade do Exu ao Orixá, de Oxalá ao Exu. Ele vai entender o que é um Orixá, o que é um Exu. Tudo isso a pessoa, dentro do seu eu, dentro da sua essência, procurar saber e acreditar. E nunca julgar que o Exu não tem luz. Isso não existe. E qual que foi a melhor experiência assim, que o senhor já teve com o seu Exu, ou sua pombagira, ou qualquer um dos seus guias? Qual foi a melhor experiência que o senhor já teve? Bom, a minha pombagira, ela não é muito... Eu senti assim que ela me dá muito prazer, porque eu não gosto de receber pombagira, né? Mas eu acho, já recebi ela algumas vezes, ela é muito doce, ela incorpora bem em mim, tá? Me sinto muito bem com ela. O Exu, na realidade, me dá mais, digamos assim, mais pé no chão, sabe? De não ter medo de nada, de saber que ele está ali. Eu acho que é mais se sabe? afinizar, né, padrinho, com a energia. E é uma energia que realmente a gente se afiniza. E, padrinho, no momento lá que o senhor fez a conformação da coroa e que as coisas foram se acertando, a partir disso o senhor foi buscando mais e mais desenvolvimento e evolução, como foi quando o senhor se deparou e descobriu que o senhor seria um pai de santo e não mais somente um filho de uma casa? Pergunta dele. Olha, na realidade, não houve obrigação, não houve obrigar, não. O que na realidade a gente acha e que não quer dar ouvido àquilo que está dizendo, olha, é isso, isso, isso e isso. Tinha vontade de fazer. Se eu tinha vontade de fazer, porque alguém estava no meu ouvido. Sim. Quero. Então, quando eu digo nós, porque eu e ela se preparamos tudo, parece que foi às pressas, de um ano para o outro, 2 anos, não foi, acho que não foi nem 2 anos, que de assentamento a mão de faca, nós pegamos tudo e já saímos do terreiro, já abrimos o terreiro. Então, isso é uma necessidade que, digamos assim, na minha reencarnação, eu devo ter pedido para ser isso, e a minha irmã também. E hoje nós temos que cumprir essa missão como sacerdote. E qual que foi a sua primeira experiência com seu primeiro filho de santo? Medo. Eu imaginei que seria a resposta. Medo porque é a primeira vez, tá? A gente tem medo de errar, a gente tem medo de fazer as coisas e machucar, entendeu? E não aconteceu nada disso, saiu tudo maravilhosamente bem, tá aí a prova, né? Meu primeiro filho é o Celso, que deu muito trabalho, né? Era para testar o senhor, para ver se era isso que o senhor queria. Não, mas eu já estava entregando os pontos. Ela que pegou ele pela década, você é homem ou não é? Foi onde ele conseguiu e eu consegui, meu primeiro filho. Eu vou aproveitar essa pergunta, padrinho, e fazer uma pergunta para o senhor assim que volta mais para os filhos. A gente sabe que a gente erra em todo o percurso da nossa vida. E se o senhor acha que em algum momento lá no seu desenvolvimento houve algum erro da parte do senhor, o que o senhor diria hoje para os seus filhos que querem ser pai de santos
para que eles não errem da mesma forma que muitas pessoas já erraram, que o senhor já viu, e que eles, enfim, só tenham um caminho cada vez melhor? Olha, eu acho que erro propriamente nós não passamos erro para ninguém, né, irmão? Há uma coisa ou outra que a gente pode, às vezes, falar e voltar atrás. Estou dizendo na parte que você Sim, sim. né? Mas isso não quer dizer que a gente não corrija ao meio do tempo. A irmã mesmo muitas vezes me toca, né, irmã? Não, isso não, né? E isso é uma parte que todos nós erramos também, que nós não somos donos da verdade. E aquele filho, padrinho, que o senhor olha para ele, e o senhor fala, esse aí tem um futuro de ser pai, de cuidar, ou aquele que até mais gosta disso, mais se aproxima dessa doutrina, desse segmento, o que o senhor diria para ele como conselho hoje? Pense bem. Pense bem no que quer ser, porque é uma barra, né? Ser sacerdote não é fácil, né? Nós engolemos muito sapo, muito lagartixa, muita cobra, muito que vier a gente traça, entendeu? E eu digo para você que a gente sabe o filho, eu sei, a irmã sabe, o filho que tem uma espiritualidade tão acoplada nele de tal maneira que já chama a atenção da gente dizer assim, esse lá na frente vai ser um sacerdote. Desde o primeiro momento, né? Desde o primeiro momento. Porque a espiritualidade passa isso pra gente. Só que quando chega de falar para essas pessoas, não quero isso para mim. Né, irmão? Já aconteceu isso? Na reunião que nós fizemos aconteceu isso muito. Tá? E eu acho que quem está dentro de um terreiro, que se prepara, que chega pai pequeno, primeiro caminho para ser um zelador é ser pai pequeno. Sim. E por Já etapas, é, né? como é que diz? É um segundo sacerdote. No lugar, Na nossa ausência. na minha ausência, na ausência da minha irmã, eles têm capacidade para isso. Então por aí já começa. Eles já são experientes, eles já têm experiência do que o sacerdote passa, entendeu? Então eles já estão no caminho de ser um sacerdote. E qual é a maior responsabilidade, padrinho, de ser um sacerdote de Umbanda? Nunca mentir, nunca inventar, não achar que santo é aquele que está na sua coroa. Não ensinar coisas erradas, não omitir a verdade de ensinamento, entendeu? Essa é a verdade. Porque o que eu aprendi com toda minha bagagem que eu tenho de 31 anos que vou fazer de Umbanda, tá? Eu não quero morrer e levar comigo. Eu quero deixar para distribuir para todos os meus filhos de santo. Sou baú. Não sou baú, entendeu? Então essa é a minha meta de passar para meus filhos, para meus sobrinhos que são os filhos de santo dela. Se precisar de mim de orientação junto com ela, a gente dá. Porque nós recebemos, por que que não vai dar? Sim. Né? O ensinamento que nós temos foi pouco com a nossa mãe de santo, mas nós temos espiritualidade e elas dão essa sabedoria para a gente. Então, se errar, porque passou à frente do orixá. Ele está dizendo aqui, não é assim, faz assim. Se você vai e faz como você quer, que seja ser humano, ou se acha ser mais do que o orixá, não existe. Eu acho até que é a maior riqueza que a gente pode dar, né, padrinho? Mais do que dinheiro, mais do que bens, é aquilo. Exato. É o que aquilo você que a gente... tem para dar, é a verdade. Fora a coroa que o senhor carrega, padrinho, para quem não sabe, eu vou pedir pro senhor falar a sua coroa e a gente já vai seguir na pergunta. Minha coroa? Eu sou filho do caboclo Pedra Branca, que responde pro Xangô. Da Oxum, caboclo Água Grande, que responde pela Oxum. E fora a coroa do senhor, padrinho, qual é um outro orixá que o senhor mais se afiniza? Que o senhor mais tem aquele afeto, aquele carinho que vira e mexe o senhor tá ali... vira e mexe o senhor tá ali pedindo
ajuda e desesperado? Tá, olha, eu não tenho, digamos assim, porque se diz assim, mas devido a gente ter muito apego com o Baluaê, entendeu? E é coisa que é incrível, que a gente tem tanta coisa a falar sobre o Baluaê. E eu digo que eu tenho uma ligação grande porque ele me mandou uma intuição quando eu comecei a ficar doente, que eu tenho diabetes, nunca tive, e a pressão descontrolou, ele me mandou uma mensagem para eu fazer algo, eu mostrei para minha irmã. E isso é ligação. Isso é saber que você está ligado ao orixá e o orixá te ouve. Ele nunca é tão surdo para a gente. Ele nunca vira as costas. Quando o orixá vira as costas para o filho, porque ele está errado. O filho está errado. Está fazendo coisa errada. Eu digo sempre, filho de orixá não pode mentir, não pode ser falso, caluniador, beberrão, jogador, nada disso ele pode ser. Mulherengo, nada disso pode ser. Se quer ser um bom médico para receber as intuições do teu orixá, seja simples e humilde o possível, para poder ter o que eles querem, porque um vacilo, eles não te dão a resposta que você quer. Padrinho, pra gente buscar aqui o término, deixa eu fazer uma pergunta, mas também é um pedido, tá? No meio do processo que a gente está vivendo hoje, de catástrofe pelo mundo, de pandemia, de muitas mortes, sejam elas realmente, né, pelo processo ou outras porque realmente tinham que acontecer, o que o senhor diria hoje, tanto para os seus filhos que vivem nesse meio dessa pandemia, que acabam não conseguindo estar dentro do terreiro, como a gente sempre esteve antes, enfim, como também para aquelas pessoas que buscam misericórdia, buscam socorro, estão desesperadas. O que o senhor diria hoje com uma mensagem para todo mundo em meio a isso que a gente está vivendo? Bom, em meio a essa pandemia que a gente estamos vivendo, eu aconselho que tanto os nossos filhos de santo como a humanidade inteira se cuide. Se cuide, porque não adianta eu me cuidar e você não se cuidar, você chega no terreiro e passa para mim. Então cada um tem que fazer a sua parte de se cuidar. Ter fé em Deus e oração. Paciência, porque isso um dia vai passar. Já passou muitas, essa vai passar. Apesar com muita dor, está deixando para muita gente, né? E a gente não é tão sensível que não sinta também, né? Porque poderia estar acontecendo na nossa família, que graças a Deus não está. Mas o que eu digo, o conselho que eu dou é que se cuide. Se cuidando, não vai passar para outro. Mano, como se cuidar e ter fé, né? Ter fé. Fé e oração, que é o que nosso Jesus está pedindo. Faça todo dia um Pai Nosso, para que essa pandemia vá embora. É porque muita gente está desesperado, né? Às vezes não tem nem caso perto, ou às vezes já tem, perdeu o ente querido e fica desesperada e busca uma palavra de consolo, né? Eu tive um cunhado que ficou 1 mês e meio com a Covid e saiu porque estava no hospital de convênio, né? E se curou. Mas ele quase vai. É complicado. Entendeu? E perto da gente morreu uma senhora. Foi Covid. 2 casas para chegar na minha. E essa senhora não saía de dentro de casa, pegou no hospital. É pra gente ver que a gente não tem controle das coisas, né? Agora, é o que a minha irmã sempre falou lá no terreiro. Não adianta dizer assim, ter medo e não ter fé. Se eu tenho fé, não tenho medo. Tá? Pelo meu caso de eu ser de risco, eu tenho um certo receio, mas medo é dizer que eu estou com medo da morte.
Porque minha filha, se eu tiver de morrer de Covid, vou morrer, Assim como vai morrer de qualquer outra coisa, não né? é? É saber ter fé, Fé, não ter medo, mas ter cuidado, tem né? cuidado. É aquele negócio, se você se cuida, nada acontece. Nós vamos conversando a respeito disso. A gente se doa tanto que se esquece que a gente somos seres humanos. Mas é isso foi isso que nós pedimos para ser, é isso que nós vai ser. Eu, por exemplo, eu sou mais dentro de casa, 24 horas dentro de casa. Meu filho arruma lá o churrasco dele. Pai, vem pra cá. Pai, vem tomar uma cerveja mais dele. Pai, o senhor... Não me interessa. Não estou afim. Por quê? Um filho meu liga, está precisando de ajuda, eu estou lá bebendo. Como é que eu vou poder ajudar meu filho? Está precisando. A gente tem que estar A mesma pronto, coisa né, é padrinho? ela. A gente tem que estar pronto, né? Pronto, filho, sabe? A gente nunca sabe quando o ladrão vai entrar na nossa casa. Sim. Essa é a mesma história. Você não sabe quando alguém está precisando de você. E eu acho, padrinho, que eu acho que o mais engraçado nesse contexto, de que a gente precisa, no caso, abdicar a nossa vida, é que muitas vezes o filho é ingrato, né? É isso que eu ia E fazer uma ele pergunta, que esquece- não tava nem no texto que a gente queria fazer. Filho, a ingratidão é recíproca, que às vezes a gente também, como ser humano, pode ser ingrato em algumas coisas que você Sim. o filho não gosta. Mas como o né? senhor se sente se doar tanto e talvez não ter isso dos O mínimo de filhos? retorno. Então, mas a gente se conforma, filho, porque aqui está dizendo assim, filho, Você fez a sua parte. você fez a sua parte. Porque uma coisa... Filho, se você se ficar com mimimi, não funciona. Então, tanto é isso para mim como para minha irmã. A gente já pega no ato, então a gente se descola disso. Tem bronca sim, tem que a gente é ser humano, ficar triste, né? Não esperava, né? Eu nunca disse um não pro filho de santo meu, nunca disse um não, mesmo para aqueles que saíram, mas para um eu fui obrigado a dizer, só me ligue se precisar da minha ajuda e vou ver se eu posso ajudar. Se não for para isso, para fofoca, não estou aqui. E liguei o telefone. Isso que a senhora ainda disse, que se precisasse de ajuda, eu poderia ligar. Porque... Aí sim, se precisar de ajuda, me diga o que está passando que eu vou ensinar alguma coisa para fazer. Agora, para fazer fofoca de outro, disso, daquilo, não é no meu ouvido que vai ouvir isso. Porque é uma coisa, O telefone padrinho, não que funciona me passou muito pela mente nos últimos tempos, que é... A gente sabe que o pai de santo, ele é o diretor espiritual, ele é aquela pessoa que é o zelador de cada filho. Mas que atrás de um pai de santo é uma pessoa que sangra, que chora e que sente como qualquer outra pessoa. Mas ninguém pensa assim. Exatamente. As pessoas às vezes confundem. Ninguém né? acha que o pai de santo chora, que o pai de santo se humilha, que o pai de santo tem uma mulher em casa que reclama, o pai de santo tem um filho em casa que não se doa para ele. Tudo isso a gente passa, mas ninguém sabe, ninguém quer saber. Só quer saber do seu próprio umbigo. Que pai de santo é só pai de É santo. só pai de santo, ele é titulado aquilo ali para aquilo. Ele não trabalha, ele não come, ele não bebe, não se veste. Ele tem que estar preocupado com o filho de santo. Padrinho, eu vou fazer uma pergunta agora e depois eu vou acrescentar outra. Qual foi o melhor momento que você já viveu na religião e qual foi o pior momento? Eu não tive pior momento. Graças a Deus não. Tive sim algumas coisas que eu não digo que foi o pior momento. A respeito de ensinamento. Respeito de ensinamento. Eu tive uma certa mãe santa que eu perguntava muito a ela sobre isso, sobre aquilo, eu queria saber. Você está ali no pé do Pai de Santo, ele tem situação para ensinar você o que pode e o que não pode. Se pode responder não pode, pronto, é o que a gente faz. E essa pessoa me taxava de curioso. Eu queria saber, além do que ela não podia me dizer. Tá bom, me desculpe. Então esse é o pior momento para um médico. Tá? A gente nunca pode dizer isso para o médico, que não puder responder para ele porque não está sabendo, vai estudar, vai procurar, para saber, no outro dia dar a resposta. Eu tive uma mãe de santo, a primeira que ela dizia isso. Se vocês me fizerem uma pergunta e eu não tiver a resposta hoje,
na próxima reunião eu te trago a resposta. Mas ela não dizia que era curiosidade de ninguém, que era isso, aquilo outro. Como também eu e minha irmã, nós não podemos fazer isso jamais, porque a gente, quando passa ali para dar ensinamento, vai ensinar o que nós aprendemos e o que os pais estão passando para ele. Então é assim. Nada do que a gente possa falar, que tem segredo, que a gente não pode falar, é lógico. O melhor momento da vida dela foi me conhecer. Mas foi mesmo. O melhor momento foi, ela acertou, o melhor momento foi eu ter encontrado essa pessoa, que em vez dela fazer a parte dela, ela fazia por ela e fazia por mim. Quando acontecia alguma coisa, que eu não vou dizer, ela chegava em mim e falava assim, irmão, nós não vamos fazer isso mais, nós vamos fazer assim. Irmã, não, mas tem que ser assim. Aí você corta essa. Ela sempre me incentivou, tá? Para mim foi um momento bom de eu ter conhecido ela, foi onde eu também vim conhecer o Celso, como meu primo, que eu não conhecia desde então. Sabia que o pai dele morava por aqui, mas não conhecia o Celso. Foi através dela que eu conheci o Celso. Problemático. E a outra? Padrinho, eu quero te fazer uma pergunta, mas se eu for muito invasiva, o senhor não precisa responder, tá? A gente sempre viu sempre o senhor assim, sempre firme, sempre alegre dentro do terreiro. E a gente sabe que teve uma situação que o senhor passou, que foi a perda da sua neta. E como que o senhor conseguiu ficar sempre firme, sempre do jeito que o senhor é, assim, sempre disposto a ajudar? Porque a gente não viu nenhum momento o senhor triste, abalado. A gente sempre viu o senhor sempre ali. Centrado. Que, tipo, se a gente precisar, por mais que o senhor esteja triste por dentro, o senhor estava ali pela gente. Como que o senhor conseguiu? No momento, lá no cemitério, a irmã viu a minha situação. Eu fui forte porque eu sou fraco para a morte. Eu não gosto de ver ninguém meu, ixi, a honra é terrível, por causa do meu pai. Mas essa pergunta eu respondo com o maior prazer. A gente se abala pela perda de uma pessoa querida na nossa vida, né? Principalmente uma criança como foi de 15 anos, ainda ia fazer. Eu já tinha feito já. Mas, pensando por esse lado, a espiritualidade está ali dizendo, filho, força, força, força. Não é o fim da vida. Não é o fim da vida. Não desaba, não desaba, não desaba. E você ter alguém do teu lado para te amparar, então eu creio que naquele momento que eu larguei a dor, o sofrimento, o luto, para chegar dentro do meu terreiro e atender todos com serenidade, é força que eles dão pra gente, filha, porque ninguém é tão forte assim para superar, não. Eu não sei como foi que eles me deram tanta força e a mão que essa aqui me dava no momento também. Por saber também que não acabou, né? Por saber também, olha como é importante ter conhecimento. O conhecimento de saber que a gente morre, a vida não acabou, acaba o corpo, mas o espírito é vivo. Então isso dá um certo conforto para a gente dizer, nada, ele está num bom lugar. E o pior que a gente sabia, eu sabia, a minha irmã também confirmava que ela estava bem até quando a gente foi pedir lá no negócio lá que ele mandou 2 cartas. Pronto, acabou o choro, acabou o sofrimento, porque a gente se sentiu livre do sofrimento para que ela lá onde ela estivesse não estivesse sofrendo também, porque ela lá está na luz. Ela não quer aqui ninguém chorando, se acabando por ela, não. Ela quer alegria, como ela pediu na carta dela. Então, foi um momento muito difícil, mas que eu superei. Dentro da religião, padrinho, dentro de ser um sacerdote de Umbanda, dentro de ter uma casa, de ter responsabilidade de ter filhos, o que o senhor espera viver um dia ainda? Bom, já está chegando aos 80 anos, faltam muito. Repete a pergunta. O que o senhor espera dentro de tudo que o senhor vive hoje? Ter uma casa, ter filhos, ser o sacerdote desses filhos. O que o senhor ainda espera viver? O que o senhor acha que ainda não viveu, que o senhor ainda espera viver?
Bom, eu estou numa mudança aí, estou num plano de mudança que meu pai já me deu todas as diretrizes do que ele quer, né? Mas eu acho que eu vou continuar, até quando Deus disser assim, tem força para fazer, vou continuar, porque essa é a missão que eu gosto, é a missão que eu amo, e eu gosto de fazer o bem, tá? Me sinto bem quando um filho quando o filho nasce para a espiritualidade, tanto na minha mão quanto na mão dela, para mim aquilo é sinal de que nós fizemos ensinar uma coisa certa, fizemos com que aquele filho se nascesse do profano, Morresse do sagrado. sagrado. Morreu profano e viver para o sagrado. Isso é muito maravilhoso. Não que eu diga assim, como eu estava dizendo, pra filmar ela assim pra colocar. um plano de mudança, e eu tenho interesse, se Deus quiser e meu pai quiser isso, de abrir um outro terreiro, né? Não digo nem que aqui, mas para onde eu vou. Ai, que legal. E eu espero que isso seja concluído, não sei quando, né? Porque isso aí está na mão de Deus, dos orixás. E se também tiver que continuar aqui no terreiro como a gente está, para mim é a mesma maravilha, que eu estou continuando a fazer o que eu gosto de fazer, o que eu quero. Aquilo que foi confiado ao Senhor, né? Confiado a mim. Ou aqui ou lá, o senhor Ou vai aqui fazer ou lá. do jeito que tem que fazer, né? É a missão que ele está me dando. Infelizmente eu não posso dizer nada. Padrinho, o que significa a Umbanda pra você? Tudo. A Umbanda para mim significa como se fosse um católico dentro da igreja. Católico ácido, que vive direto, né? A Umbanda para mim é assim. Não, católico. Que na realidade, quando eu me preparei para sacerdote, mesmo que empurrado por mim, por ela, que eu tinha dúvida, né? Mas o pai tá ali. Tinha medo, né? Aí fizeram um bem bolado lá os dois, né? Os Exu. Acabou que deu tudo certo. E os pais também, que eles não são bons, né? Porque a gente não é da mesma marca. Não é, pior que não é. Mas a gente fez assentamento junto e pegamos nossa mão de faca junto e abrimos nosso terreiro junto. Entendeu? Então a Umbanda para mim é tudo. Para mim eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou umbandista, tá? Gosto de ler, gosto de buscar, gosto de saber da nossa Umbanda. Isso é que é o importante, saber. Se ela na frente fez isso, se ela naquele prendeu isso, né? Porque cada pai de santo tem sua versão. Eu não quero ser melhor do que ninguém, não queremos ser melhor do que ninguém, mas a verdade que nós aprendemos é esta, e não, se tiver que acrescentar, vamos acrescentar, dentro dos preceitos da Umbanda. Se for para imitar alguém que... Não. Por isso a Umbanda para mim é tudo. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, padrinho. Hoje o senhor, sentado nessa cadeira e conversando com a gente, o que o senhor diria para aquele bispo quando foi naquela correria de se tornar um sacerdote? O que o senhor diria para ele hoje? O que eu diria para ele? Vai na fé, meu filho. É esse o teu caminho. Vai na fé, não desista. Porque eu digo por quê que eu diria isso que eu estou dizendo. Dentro do medo que eu tinha, eu tinha assim vontade de passar por tudo isso, para saber o que é que uma mãe de santo e um pai de santo passa. Sempre tive isso comigo, nunca te falei isso, né? Entendeu? Então eu acho que o meu caminho é esse mesmo, não tinha como correr. E o senhor mudaria alguma coisa no que o senhor Não. já passou dentro? Alguma coisa que o senhor tem que falar? Não queria ter passado por isso.
Não, porque é impossível a gente achar que nunca vai passar por um problema. A gente não tem bolinha de cristal, filha. Se vier o problema, E se não vier, a gente não aprende, né? entendeu? E outra, a gente aprende com as pressões. A gente aprende com o filho reclamando. A gente aprende que o filho, que a gente só dá valor a um, não dá o outro, que é mais mimimi com um do que mimimi com o outro. Não, é com filho ingrato que você está falando? Não era pra repetir? Então, fale aberto, criatura. Mentira, gente. Então são essas coisas que eu digo, sempre em frente. Não pode recuar. Madrinha Elvira, eu entrei, não me lembro o dia, mas eu entrei no terreiro da Madrinha Elvira em 1988, 89. Da Madrinha Elvira, passei para um terreiro que, não sei nem se era um terreiro, que foi essa que me deu a resposta, que eu era muito Curioso. curioso. Chamava-se Lu. Terceiro terreiro, Maria, foi onde minha esposa foi preparada. Terceiro terreiro, essa Maria. Quarto terreiro foi onde eu fui preparado com Xangô, a Caô. Caô. Caô, não, Agodô. Caô não, Agodô. E o quinto terreiro, maravilha de Deus, Madrinha Nilda, em Garaí do Jai. Nossa mãe. Nossa mãe. Mas antes eu bati a cabeça no terreiro. Né? Que é curiosidade. Foi onde um preto velho, você disse que o meu primeiro preto velho, o primeiro guia que eu recebi, dentro de um terreiro, não foi o meu baiano. Fora do terreiro, antes de eu entrar em terreiro, quem primeiro veio na minha coroa, ou na minha matéria, foi o Pai João das Almas. Retificando a pergunta. Aí sim, no terreiro, quando eu entrei, quem primeiro deu o lado da graça foi o Zé da Mata. E segundo, na linha de Exu, o Trancava das Almas, para que ele desenvolveu. Certo? E desse tempo pra cá, é isso aí que vocês estão vendo, essa caminhada. Que a gente quase não acompanhou, né? Na verdade. Outra coisa que eu 7 quero... anos de terreiro, 7 Não vou flechas. puxar, 7 anos, não vou puxar saco dessa aqui não. Agora, dia 21 de julho, né? Dia 21 de julho, eu e ela faremos 7 anos de uma casa aberta, com maior alegria, pedindo ao Pai que Ele abençoe cada dia mais, ilumine sempre esse terreiro, que ajude a muita gente, que traga muita luz para mim e para ela, muita sabedoria, muito discernimento, que não é fácil, né? E que a gente esteja bem, como é que diz, prontos para poder ajudar aqueles que precisam. Não, pra você. Padrinho, a gente quer imensamente de todo o coração agradecer ao senhor a sua disponibilidade, tá? Não só a sua disponibilidade, mas a oportunidade que o senhor nos dá da gente poder vivenciar isso com o senhor. Eu, particularmente, lembro de primeiro domingo que eu pedi entrada e conversando com o senhor, que eu tava naquela vibração, aquele tremelique todo, não sabia o que estava acontecendo, e o senhor, eu lembro exatamente do senhor dizer pra mim assim, quem sabe o senhor não vai ser o Kaique, meu filho de santo. E então é uma oportunidade muito grande que o senhor dá pra gente conseguir viver tudo isso, não só o senhor, mas como a madrinha também, de poder partilhar essa história do senhor, da gente conseguir ter o mínimo de aprendizado disso tudo, porque a gente sabe que nós somos pessoas errantes, a gente erra, bate cabeça, como o senhor mesmo disse, mas
pelo menos hoje eu, Kaique, posso dizer pro Senhor que eu tenho a felicidade de poder ter espelhos, sabe? De conseguir olhar para pessoas que... pessoas do mundo podem dizer, mas que para mim são os meus diretores, são os meus zeladores. Que são esses o que hoje eu posso dizer que é o caminho que eu quero seguir. Muito obrigado.